No dia 25 de março, a Justiça aceitou uma apelação da defesa do ex-presidente para reduzir a multa em 60%. O valor original estipulado era de 454 milhões de dólares. Após a decisão, Trump recebeu o prazo de 10 dias para pagar a multa. Em fevereiro, Donald Trump foi condenado em primeira instância por ter fraudado balanços de uma de suas empresas, a Trump Organization, que atua no setor imobiliário. O objetivo da fraude, segundo a acusação, seria conseguir empréstimos e fazer negócios em melhores condições. O ex-presidente negou as irregularidades e afirmou que a ação é uma caça às bruxas com motivação política. O pagamento da multa impede que o ex-presidente tenha bens confiscados pela justiça como forma de execução da multa de condenação. O balanço inflado ajuda a conseguir negócios. Segundo a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, ela processou Trump e a organização Trump em setembro de 2022 com esse procedente. Ela acusou o ex-presidente e a empresa de mentirem durante uma década sobre valores de ativos para obter melhores condições em empréstimos bancários e seguros também. A Letitia também afirmou que o ex-presidente americano inflou o patrimônio líquido até 2,23 bilhões de dólares nas demonstrações financeiras anuais fornecidas a bancos e seguradoras. A procuradora disse ainda que os ativos cujos valores foram inflacionados incluíam a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, seu apartamento de cobertura na Trump Tower, em Manhattan, e vários edifícios de escritórios e campos de golfe. No dia 18 de março, Trump afirmou à justiça que não conseguiria arrecadar o valor original da multa de 454 milhões. À época, o prazo para o pagamento terminaria no dia 25 de março, recentemente. O ex-presidente argumentou que não manipulou os balanços contábeis das suas empresas. Os advogados dele recorreram da decisão, ou seja, eles vão tentar reverter o resultado em uma instância superior na justiça. Além disso, os advogados afirmaram que o ex-presidente não tinha o montante e propuseram depositar um valor menor, 100 milhões, ou a suspensão da cobrança que eles consideraram ser excessiva. Os advogados também procuraram por 30 empresas que emprestam dinheiro para pagamento de fianças, além de 4 corretores, para tentar fechar um contrato pelo qual uma companhia ficaria responsável pelo depósito. O ex-presidente americano contratou Gary Juliet, um executivo, executivo especializado em seguros, para tentar conseguir um contrato com uma empresa do tipo. Na prática, se o Trump perder o recurso em uma instância superior da justiça, esse contrato garante que a empresa de pagamentos de fiança quite o valor. No entanto, o Juliet afirmou por escrito que conseguir um levantamento de 454 milhões de dólares seria impossível nas atuais circunstâncias e que muitas empresas de pagamentos não emitem títulos de mais de 100 milhões. O executivo disse ainda que, nesses casos, as empresas não aceitam imóveis como garantias. Grande parte do patrimônio de Trump está em propriedades. Ainda ontem, a Justiça de Nova York determinou que o Trump pare de atacar a família do juiz que está analisando um outro caso ao qual o ex-presidente é acusado de envolvimento com a atriz pornô a Stormy Daniels. No dia 28 de março, em uma rede social, o ex-presidente chamou a filha do juiz, Juan Merchan, de odiadora raivosa de Trump e pediu para que ele seja removido do caso. Diante da publicação, procuradores alegaram que o Trump estava tentando assustar possíveis testemunhas do caso. A justiça já havia expedido uma ordem de silêncio que proíbe o Donald Trump de se manifestar sobre o processo criminal envolvendo a ex-atriz pornô Stormy Daniels. O ex-presidente Donald Trump poderia muito bem se encaixar, né, naquela frase popular, né? Tá ruim, mas tá bom. Até porque pode entrar também até um outro ditado popular aí, né? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né? Donald Trump teve uma vitória parcial. Para quem alegou, né, ter mais dinheiro do que talvez tivesse, que foi inclusive o que ensejou, né, esse processo e a sua condenação, agora teve que inverter, né, a narrativa, falando que tinha dinheiro menor do que aparentava ter. E conseguiu aí. Mesmo para Donald Trump,
né, que entrou na semana passada novamente na lista dos 500 mais ricos, né? Com alguns bilhões aí também junto ao seu patrimônio, mas mesmo para Donald Trump, 175 milhões de dólares é um dinheiro que pesa no bolso, sem dúvida alguma, né? Até porque ele tinha já uma despesa com o processo anterior, né? Quase 90 milhões na história daquela escritora, né, jornalista, tem alguns compromissos também ainda logo à frente com o caso envolvendo a atriz de filmes adultos, né? E sem dúvida alguma Donald Trump vai aí tentando se livrar, né, desse emaranhado de questões judiciais. Se ele vai conseguir, né? Parece que pelo menos bem assessorado, né, com bons advogados, ele tem conseguido aí até alguns bons resultados, né? Com relação às urnas, com relação ao seu papel, né? Como candidato, né? Indicado pelos republicanos e pleiteando o retorno à Casa Branca, tudo vai indicando que ele continua forte no páreo, terá aí um bom embate junto ao atual presidente Joe Biden, né? Numa revanche que promete ser histórica. Só para complementar a informação, comentário do Márcio, numa publicação no Truth Social, Trump disse ontem ter pago a fiança ao triste e problemático estado de Nova York, ou seja, ele não deixa de dar as alfinetadas dele em nenhum momento. Ele segue, ainda depois de um momento tão conturbado como esse que ele está passando, que ele veio passando, ele ainda dá uma alfinetada para provocar um pouco mais a situação. Ele continua negando ter cometido qualquer tipo de crime e declarou que o caso contra ele continua sendo uma perseguição política e um golpe fabricado para exatamente tentarem interferir nas eleições. E assim vai seguindo, né? Os norte-americanos vão às urnas para poder eleger o próximo presidente. E nessa briga a gente vai ver até o final o que vai dar. Olha, eu acho que ao Trump cabe o fato de, como bem disse o Márcio e também no complemento do Ricardo Rangel, cabe agora desqualificar Nova York e o tribunal, porque não tem outra saída, não tem outra escapatória. A gente tem aqui o Dr. Luto, que é um advogado, na bancada. A questão do modus operandi do Donald Trump, se não pagou lá atrás, vai pagar agora. Eu acho que há, de certa forma, uma perseguição ao Donald Trump politicamente falando. Agora, como é que nós vamos provar que esse tribunal está politizando o caso? Mas também nós não nascemos ontem, né? E assim, diante do discernimento, aí cabe o percentual de cada um entender até que ponto o tribunal está politizando. E você acha que não está? Claro que está. O Donald Trump hoje é um rival ideológico de alguns tribunais e de alguns promotores. Letitia James, por exemplo, deve colocar ele lá como alvo e arremessar. Como é dado, né, pastor? Que fala o dado? O dia todo na fotografia do Trump, né? Quando se arremessa dado, não é isso? É o dado, né? E é mais ou menos isso, é uma figura a ser perseguida. Agora, vamos dizer que ele tem uma auréola, que ele é um santo, que o Trump, só que nesse caso, o que está acontecendo por conta da sua popularidade, o Donald Trump ele está colocando em xeque aquilo que sempre se falou da justiça norte-americana. Aqui não é uma questão de quem vai preso, não sei o quê. Aí eu até pergunto, deixo para o doutor, realmente todo mundo vai preso aqui nos Estados Unidos? Até o Donald Trump, se cometer alguma... Não acho que todos vão presos perante o que faz, como em todo país, né? Agora, nesse caso aqui, como o Trump tem mídia, doutor, amigos da bancada e pastor, eu acho que fica numa linha tênue da credibilidade, não só para a justiça, como para o Donald Trump. Ele nunca nega nada, ele só descaracteriza o tribunal, ou então desqualifica o tribunal, a caça às bruxas, né? Então a gente fica entre o moral, o ilegal e o que engorda.